Olá, meu povo querido, tudo bem com todos vocês? Eu quero desejar uma tarde de paz, uma tarde de bênção para você e toda a sua família, debaixo da cobertura do eterno Deus. Esse quem vos fala é seu irmão em Cristo, é seu amigo, pastor Davi Siriaco de Oliveira. E esse também é o nome do nosso canal na plataforma do YouTube. Portanto, para você que está caindo de paraquedas, que está nos assistindo pela primeira vez, digite lá no YouTube Pastor Davi Siriaco de Oliveira e certamente você terá em primeira mão os nossos vídeos. E você vai ver que o conteúdo é voltado para a propagação do Evangelho, com exposição bíblica, oração intercessória, canção antigas e modernas e de nossa própria autoria. E a gente também, ultimamente, tem feito vídeos da natureza. A gente tem mostrado o verde, o meio ambiente, natureza linda de Deus, o lado de roça, de plantação. Muito lindo, né? Então nós sabemos que tudo isso é criação de Deus. Não é verdade? Então, meus queridos, só que o nosso intuito, nosso objetivo no YouTube é propagar a palavra de Deus. Não é verdade? Então nós vamos lá para uma pequena exposição bíblica nessa manhã aqui. E eu já quero pedir a você, para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ajuda-nos a crescer no YouTube, ajuda a propagação do Evangelho a crescer no YouTube. Que na medida que nós formos crescendo, a gente vai pregando cada vez mais e mais para o maior número de pessoas, apresentando o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Então deixe o seu like, toque no sininho de notificação, toque na opção todas, que quando a gente postar vídeos novos, o YouTube vai liberar para você automaticamente. Quero pedir a você que compartilhe, tá bom? Ajuda-nos a pregar o Evangelho, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te recompensar. Compartilhe com seu amigo, seu vizinho, seu irmão, seu esposo, sua esposa, o seu conhecido, seu amigo, tá certo? Seu amigo de igreja, amigo de trabalho, amigo de escola, e você estará ajudando a pregação do Evangelho, tá certo? Então, meus queridos, quero pedir a você também que lá nos comentários, deixe lá a sua opinião, o seu pedido de oração, que em cima da especificação do seu pedido de oração, da sua necessidade, aquilo que você precisa, da parte de Deus, nós vamos orar especificamente em cima disso aí e Deus vai te dar sua vitória. Ele vai atender às suas preces, tudo aquilo que você precisa da parte de Deus. Nós vamos para uma pequena exposição bíblica aqui, que se encontra no livro do Salmo, número 101, versículo 5, 7 e 8. Vamos lá? Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. 7, 8. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Nós queremos falar sobre certo tipo de pessoas e nós queremos falar sobre o que Deus acha. Nós queremos falar sobre o sentimento de Deus referente a essas pessoas. E nós queremos falar também a consequência dos atos dessas pessoas. Meus queridos, a Bíblia fala que aquele que difama o seu próximo às escondidas. Quem é aquele que difama o seu próximo às escondidas? É aquele que fala mal por trás. Aquele que fala mal das pessoas na ausência dessas pessoas. É aquela pessoa que não tem coragem de falar na frente, de falar na cara alguma coisa. Como ele é covarde, ele fala por trás. Porque não é um corajoso, não é o verdadeiro. Porque, na verdade, aquele que fala a verdade costuma falar na cara, olho no olho. Então, a Bíblia está dizendo que aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Então, a gente vê um certo tipo de comportamento por parte dessas pessoas e a gente vê aqui
a consequência delas. Deus deixando aqui de forma bem clara. Eu quero pedir a você que você assista esse vídeo até o final para você entender. Eu quero fazer alusão aqui ao perigo que essas pessoas estão correndo. Essas pessoas estão correndo um sério perigo. Essas pessoas estão correndo um risco alto por conta desses comportamentos. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, aquele que difama o seu próximo às escondidas, aquele que fala mal por trás, pelas costas, aquele que é falso. Eu o destruirei, diz o Senhor. Então olha o perigo de quem fala mal da vida dos outros. Olha o perigo daquele que tem costume de difamar os outros com mentiras, com fofocas. Então olha só. Olha o resultado da vida dessas pessoas. A Bíblia está dizendo aqui, o próprio Deus dizendo, eu o destruirei. Então, nós vemos aqui um comportamento, nós vemos aqui uma ação dessas pessoas e nós vemos também a reação de Deus. Nós vimos aqui as ações e vemos as consequências dessas ações. Então, a consequência dessas ações é uma punição severa. Uma punição severa, uma penalidade pesadíssima da parte de Deus. Porque na verdade, quem difama, quem fala pelas costas, quem é falso, mentiroso, difamador, caluniador, meus queridos, é um covarde. Então Deus, ele detesta certo tipo de comportamento. Então, eis aí a sentença. Até porque Deus já avisou isso aí bem lá atrás. Porque Deus, ele já deu uma ordem através dos 10 mandamentos para não falar mal do próximo. Para não levantar falso testemunho contra o próximo. Vamos lá? Nós vamos ver aqui na frente, porque nós já temos visto aqui os atos e as consequências dos seus atos. Deus falando. Porque Deus, ele avisou aqui. Ele deu uma ordem expressa, por intermédio de Moisés, seu servo, aqui nos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então foi uma ordem que Deus, ele deu. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. É uma ordem. Isso aqui é um mandamento. Então, se essa pessoa agir contra essa palavra, contra essa ordem que Deus está dando, aí aqui está a punição, aqui está a sentença. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Porque Deus já deu uma ordem lá atrás para não falar mal dos outros, para não levantar falso testemunho. E a Bíblia, ela diz aqui no versículo 6, nos versículos 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Infelizmente, nós vemos certos tipos de pessoas dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, no meio dos evangélicos. São pessoas que se dizem serem evangélicas, são pessoas que se dizem serem crentes, são pessoas que usam até mesmo roupa de crente. São pessoas que até pregam a palavra, pula, fala em mistério, canta lá na frente, dão uma de crente boazinha, de crente santa, mas na verdade é sepulcro caiado. Na verdade é fariseu, só tem a aparência de que está vivo, mas está morto espiritualmente. Então a Bíblia diz que o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Porque, na verdade, a pessoa que levanta falso testemunho contra o seu próximo, ela está mentindo, porque ela está levantando falso testemunho. Então, é uma ação de falsidade. É uma ação que não é verdadeira, é um falso testemunho. Ela está, na verdade, caluniando o seu próximo. Ela está, na verdade, difamando o seu próximo, com mentiras absurdas. Então, nós vimos aqui a ordem de Deus para não fazer, e nós vemos aqui a sentença para aqueles que a fazem.
É contra a ordem de Deus, contra os mandamentos do Senhor. Então nós vemos aqui, o que usa de engano. Tem muito crente falso no meio do povo de Deus. Muito crente defamando os seus irmãos, defamando os crentes com mentiras, levantando falso testemunho contra o seu irmão. Então nós vemos aqui a punição dessas pessoas. Nós vemos aqui a consequência dessas pessoas. Não será. Então essas pessoas estão correndo um sério risco, gente. Essas pessoas estão correndo um risco tremendo e elas muitas vezes sabem disso e negligenciam. E tem muitos que não sabem porque não têm orientação dos seus líderes, dos seus pastores. Essas pessoas estão correndo um sério risco, agindo dessa forma, se levantando contra o seu próximo, levantando calúnia, difamação, falando mentiras do seu próximo, falando de coisas que o seu próximo não fez, e ele falando que o próximo fez. Então estou levantando falso testemunho. E Deus disse para não levantar falso testemunho, porque senão ele vai destruir aquele que difama e que mente contra o seu próximo. Você cuidado. Será que você conhece alguém assim? Conhece? Você lembrou de alguém? Então é isso aí mesmo, querido. Essa pessoa está passando, está correndo perigo, está correndo um sério risco por conta desse comportamento que Deus já disse para não fazer e essa pessoa está fazendo. Então, nós vamos aqui para a palavra de Deus, no livro de Provérbios, Provérbio 16, 19. Provérbio 6, o versículo 16 até o 9. Então, a gente vai ver o sentimento de Deus, a repulsa de Deus contra esta pessoa que difama, que fala mal do seu próximo, com mentiras, que levanta falsos testemunhos e que fica semeando contendas entre o povo de Deus, né? E até fora, na verdade, do povo de Deus. Então, ficam semeando contenda, procurando botar um contra o outro, levantando fofoca. E olha só o que diz a Bíblia aqui, Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Você conhece certo tipo de pessoas? Pessoas que chegam para um e falam assim, fulano está falando mal de você. Ele chega para o outro, fulano está falando mal de você. Ele fica semeando contendas, semeando confusões no meio em que ele vive. Tanto no meio evangélico quanto no lado secular. O negócio dele ele tem o prazer em semear contendas, em semear brigas e guerras. Ele gosta de ver confusão, né? Fulano falou de você, hein? Chega pro outro, fulano falou mal de você, fulano falou isso. Ele vai semeando contendas e também falando também do que fulano fez com ele. E fulano fez isso comigo, para poder deixar aquela pessoa mal perante os olhos daquelas pessoas que eles estão falando. Então, olha o que a Bíblia diz, que Deus ele abomina, ele aborrece essas coisas, mas essa 7ª coisa que é semeia contenda entre os irmãos, Deus ele abomina, Deus detesta, Deus aborrece, Deus odeia certo tipo de comportamento. Então nós já vimos aqui os atos, nós vimos aqui as consequências, o resultado desses atos que essas pessoas praticam. Então Deus ele leva isso muito a sério. Por isso que ele deixa isso aqui de forma explícita na Bíblia, na palavra de Deus, para servir de orientação para que nós não venhamos cair nesse mal, irmãos. Para que nós não venhamos cair nessa cova. Então vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 19. Provérbio 19, o versículo 9. Olha só. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Então, meu querido, essa causa aqui é muito séria.
O que Deus está falando aqui através da sua palavra é muito sério. Essas pessoas estão correndo um risco altíssimo. A falsa testemunha não ficará impune. Deus irá punir essas pessoas. Deus irá penalizar essas pessoas. E a pena de Deus é dura sobre a vida dessas pessoas. A Bíblia diz, ó, a falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. É a mesma coisa. Aquele que levanta a falsa testemunha é mentiroso, porque ele está levantando uma falsa testemunha. Tudo provém da mentira. Então a Bíblia coloca duas vezes, ó, para poder dar ênfase na seriedade que tem esse texto. A falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras perecerá. Vai ser destruído, vai perecer, vai ser punido, vai ser castigado, vai ser penalizado e até destruído, porque a Bíblia diz que Deus, ele destruirá. Então é muito sério. Então você está vendo, você está entendendo? Reflita comigo nessa palavra. Medite nessa exposição bíblica aqui. Reflita, pense comigo. Raciocina comigo. Olha a seriedade que tem esse texto. Olha a seriedade que tem essa mensagem. Deus está a ponto de destruir, de aniquilar essas pessoas que levanta falsa testemunha, que profere mentiras, falando mal do seu irmão, falando coisas que seu irmão não fez, como se ele tivesse feito. E no pior que, sabe o que acontece? Tem pessoas que falam, mas pior do que isso, tem aqueles que ouvem, que dão ouvido ao que essas pessoas falam. E muitas vezes essas pessoas, eles conhecem esse tipo de gente que gosta de falar mal dos outros, que gosta de falar mentiras dos outros. E eles ainda dão ouvido a essas pessoas. Então, se tem alguém... Sabe o que eles falam? Sabe que eles falam mentira, que eles levantam falso testemunho, que eles caluniam, eles difamam as pessoas? Porque tem alguém para ficar dando ouvido. Gente, não deem ouvido a esse tipo de pessoas. Quando alguém for falar mal de alguém, levantar falsos testemunhos, você analisa a vida dessa pessoa. Você vê se o comportamento, se o procedimento dessa pessoa condiz com a vida que anda pautada na verdade. Então você deve observar, você tem que levar em consideração esse lado. Não é sair logo ouvindo o que essa pessoa vai falar, está falando de outras pessoas, e já tirar a sua conclusão precipitada, e já julgar essa pessoa de quem ele está falando. Não, você deve, olhe para a vida dessa pessoa que está falando mal dos outros, que está levantando mentira. Olhe para a vida dessa pessoa para ver se condiz com a verdade. Então você tem que olhar, você não tem que dar ouvido, você tem que dar uma exortação, você tem que corrigir essa pessoa. Fala para ela, pare de falar mal dos outros, que coisa feia, vê se cresce, larga de ser invejosa. E muitas vezes muitas vezes essas mentiras, esses falsos testemunhos, essas calúnias que as pessoas levantam, muitas vezes é decorrente também de um sentimento de inveja que ele tem das pessoas. Inveja do casamento da pessoa, inveja daquilo que a pessoa adquiriu, inveja do serviço da pessoa, inveja da saúde da pessoa, inveja da alegria, da felicidade da vida da pessoa. Então, muitas vezes é decorrente de uma inveja que ele tem dessa pessoa, ele vai e levanta falso testemunho, ele vai e fala mentira daquela pessoa, ele vai e difama e calunia essa pessoa. Decorrente de uma inveja, de um sentimento de inveja que ele não tem, que ele tem na sua vida, porque tem uma vida mal resolvida, não é verdade? Então, quando ele vai, decide defamar aqueles que se resolveram na vida, aqueles que foram bem-sucedidos, aqueles que têm felicidade, alegria. Então, ele persegue, ele difama, né? Ele calunia essas pessoas. E a Bíblia diz que Deus ele irá destruir, que Deus ele irá punir severamente, que Deus ele irá trazer uma penalidade para a vida das pessoas, vai penalizar, vai castigar essa pessoa, porque ela está levantando falso testemunho contra os seus irmãos. Ela está proferindo mentiras
contra os seus irmãos. Então nós vamos ver o que acontece com o mentiroso no livro do Apocalipse, para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito longo. Olha só a seriedade, gente, dessa exposição bíblica, gente. É muito sério, gente. É muito sério. Olha o que diz a palavra de Deus. Em carta de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga a seu irmão e fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgar a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, que és que julgas a outra. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, até se a pessoa fazer uma coisa errada, a gente não deve falar mal da pessoa, a gente não deve julgar a pessoa, porque se a gente estiver julgando a pessoa, a gente estará julgando a palavra de Deus, que é a lei acima de todas as leis. A lei de Deus, a lei da palavra, os preceitos da palavra. Então você está julgando a lei quando você julga seu irmão. Então você não pode julgar ninguém, porque o papel de juiz, só quem tem é Deus. Há um só legislador e um só juiz, diz a Bíblia aqui. Então você não pode julgar seu irmão, porque senão você estará julgando a palavra de Deus. Até se seu irmão pecar, fazer uma coisa errada, você não deve falar dele e julgar e condenar ele. E que dirá se ele não fizer? Se você levanta falso testemunho falando de coisas, dizendo que ele fez, sendo que ele não fez, aí é pior ainda, que você está levantando mentira contra a vida das pessoas, porque ele não fez aquilo que você está falando. Aí é pior ainda. Então Deus, ele irá punir essas pessoas. Deus, ele irá penalizar, irá castigar com açoites a vida dessa pessoa, vai trazer um grande castigo, e essa pessoa está passiva de destruição, porque foi o que Deus falou aqui na sua palavra. E nós vamos ler o que acontece com o mentiroso. Olha só o destino do mentiroso. Apocalipse 22, do 12 até o 15. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, gente, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora da onde? Do céu. Se ficarão de fora do céu, então vão para outro lugar. Se estão fora do endereço do céu, então o destinatário aqui é outro lugar. E a gente sabe muito bem para onde é. Então nós vamos confirmar aqui na palavra para onde é. Apocalipse 21, o versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo. Então ali será o destino de todo mentiroso. Essas pessoas que ficam falando mentira do seu próximo, falando o que ele fez, e sendo que ele não fez nada do que essas pessoas mentirosas, esses falsários, esses perseguidores, esses difamadores, caluniadores têm falado do seu próximo. Então, a Bíblia deixa aqui bem claro, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. É um lago de fogo, gente. Essas pessoas vão para o lago de fogo porque estão mentindo contra seu irmão. Então, eis aí, o risco é grande. É necessário essas pessoas se converterem, essas pessoas se consertarem, se arrependerem, pedir perdão a essas pessoas que eles estão levantando falso testemunho, estão mentindo, falando de coisas que essas pessoas não fez, como se elas tivessem feito, e tem pessoas acreditando, gente. Então, é necessário que essas pessoas se arrependam porque eles já estão no caminho do inferno. E se eles permanecerem assim, eles vão parar lá. Porque a Bíblia diz que a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, diz a palavra de Deus. Então é necessário você tomar uma posição, né? Por exemplo, alguma pessoa que você conhece, alguma pessoa muitas vezes até próxima de você ou longe de você, então alerte essa pessoa, compartilhe com ela esse vídeo, porque é muito sério.
É muito grave essa situação. É muito grave, é muito sério. Essa pessoa está correndo um alto risco se ela não se arrepender e não ter uma mudança de vida, uma mudança de procedimento. Ela passar a agir conforme manda a palavra de Deus. Então vamos, ao invés da gente falar mal, vamos orar pelas pessoas. Vamos orar pelas pessoas. Então se você quiser falar mal de alguém, não fale mal de ninguém. Se você quiser se queixar alguma coisa, se queixe para Deus. Mas fale a verdade com Deus. E não está falando de ninguém. Se ele fez ou deixou de fazer para alguém, porque Deus irá punir essas pessoas. Deus irá punir. Então, essa pessoa está correndo um alto risco. É necessário ele parar com essas atitudes, ele mudar os seus modos de vida, porque senão ele vai parar no lago de fogo, no inferno, onde é a segunda morte. E que Deus te abençoe. Se você gostou dessa exposição, se você concorda com essa exposição, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe. Que Deus te abençoe na tarde desse dia, em nome de Jesus.